Olá, queridos alunos, reiniciando nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos abordar sobre a perfeição moral, capítulo 12. Parece ser uma questão fácil, né? Perfeição moral, será que possuímos? E eu deixo sempre uma pergunta, para ao final tentarmos responder. Será que quando o homem reconhece que praticou o bem, é válido e é justo que ele analise essa questão, se fez ou não o bem? Vamos saber se a doutrina apoia quando nós efetivamente realizamos o bem e falamos ao mundo dessa bondade que realizamos. Será que isso é válido? Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e, se estiverem gostando dos vídeos, dá um like pra gente. Então vamos iniciar falando sobre a perfeição moral, lá na questão 893, falando das virtudes e dos vícios. E aí Kardec, na questão 893, vai nos advertir, lembre-se sempre quando eu falo Kardec, eu falo do codificador, mas a obra não lhe pertence, pertence aos espíritos superiores, segundo bem colocado por ele desde o início, tanto é que ele não se apropriou da obra, porque entendia não ser o proprietário dela. Quando o espírito passa a conhecer o mundo das virtudes, ele começa a acordar para a vida espiritual. E as virtudes devem ocupar o lugar dos vícios e hábitos inconvenientes para a paz espiritual. Então ele está te mostrando que para que eu consiga a paz, que eu consiga a tão sonhada alegria, que eu consiga a tão sonhada entrada no reino dos céus, como alegoricamente Jesus nos apresentava, é preciso que estejamos revestidos de virtudes. Esse é o grande trabalho que o homem deve perseguir ao longo de sua jornada. Não é se tornar santo, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo perseguir as virtudes que irão lapidar o seu espírito para levá-lo à condição de um ser em progresso ou um ser já superior. Toda virtude tem o seu próprio mérito, ficando no campo da sublimidade, a que sacrifica o interesse pessoal a serviço do outro. Então, ele não diz que você tem que se sacrificar para o outro, mas é de bom tom que possamos compreender que aquele que serve, que aquele que se coloca à disposição do outro para auxiliar o progresso, esse é meritório. Ele não espera nada, nem gratidão. Porque sim, no momento em que eu me coloco no campo de sacrificar meu interesse pessoal para servir, sem nada esperar, ali sim tem virtude. Mas no momento que eu faço tudo isso, mas espero algo, a gratidão, a dependência, o sorriso, a recompensa, essa virtude moral se perdeu. Por quê? Porque eu não estou me colocando a serviço do outro por questões de foro moral, em querer servir, em querer auxiliar. Muito ao contrário, eu estou esperando algo, eu estou esperando uma recompensa. Aí eu anulo todo esse trabalho que estava fazendo. Muitos são os que ainda não adquiriram a consciência do bem e lutam para realizá-lo rumo à busca da perfeição. Porém, há aqueles que, tendo vencido suas paixões, compreendem ser essencial a prática do bem, o fazendo naturalmente, sendo regra e não exceção esse procedimento. Para eles, a prática do bem está impressa em sua consciência. Em mundos mais ditosos, ao contrário do nosso, a regra é fazer o bem. Uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. A marca mais visível da inferioridade da alma é o interesse pessoal, gesto este nascido do egoísmo e, por vezes, do orgulho. O desinteresse ainda é uma qualidade longe da perfeição humana, estampando-se a menor contrariedade experimentada pelo ser, pois para a inferioridade humana, o ato de bondade está associado, ainda que de forma pouco visível, ao reconhecimento. Em uma única palavra, a gratidão faz ruir toda a obra. Lá na questão 895, ele traz com muita propriedade tudo isso que nós já estávamos comentando sobre a necessidade de fazer o bem sem nada esperar, a necessidade de nos doar. Aliás, a perfeição, nós vamos ver isso mais à frente, o resumo dessa história toda que Kardec nos apresenta, que muitos filósofos nos apresentam, que nós só chegaremos a essa perfeição
Só nos tornaremos seres efetivamente felizes quando compreendemos que a regra maior para todos nós é servir. Servir sem nada esperar, como ele coloca, nem mesmo a gratidão. Então ele coloca aqui pra gente que essa luta nossa em nos melhorarmos, ela é natural, faz parte do nosso progresso. Nem sempre nós iremos conseguir, mas faz parte a gente colocar freios nos nossos pensamentos, nas nossas ações, no sentido de da gente se melhorar, da gente se lapidar, ou seja, nos tornarmos seres de luz, aparando essas arestas, esses vícios que nos acompanham. Então, esse esforço é necessário. Sempre vamos conseguir? Talvez nessa não. De repente, numa próxima existência vamos conseguir, mas esse esforço tem que ser feito. Sim, porque a perfeição moral, lembre-se, sempre vai desaguar no fazer bem ao outro, servir. E o Jesus já nos apresentava esse protocolo necessário para que o homem encontrasse a felicidade. Nós que não ouvimos, nós que não aprendemos a entender a mensagem do Mestre. A alma desprendida é uma personalidade de princípios elevados. No entanto, devemos verificar se esse desinteresse é em função dos que mais sofrem. Os bens materiais que sobem em suas mãos devem ser empregados com discernimento. O desperdício em qualquer rumo é deplorável e quem o faz responderá sobre os gastos desnecessários. Em tudo que fazemos, a vida requer o bom senso, que disciplina a bondade e dá direção à caridade para que ela seja bem conduzida. Desta feita, a má administração dos bens materiais, mesmo na prática da caridade, deixa de estender a um maior número de necessitados que se veem privados pela concentração de doações a um único grupo. Então, olha aí Kardec nos mostrando que quando você sufoca um determinado local com doações, você não está fazendo uma boa caridade. Você não está fazendo uma boa gestão desses bens que foram colocados à disposição para servir os mais necessitados. Você está fazendo uma grande concentração. Isso não é bom. Isso vai de contra a caridade. Você está privando muitas e muitas pessoas daquilo que eles poderiam receber, se fosse equanimemente dividido a todos, sem distinção. E ele nos fala, muitas vezes as pessoas nos perguntam, mas para que eu faça uma gestão, eu tenho que ser um profissional dessa área? Será que eu tenho que estudar direito para poder aquilatar qual é o caminho correto? Não, ele dá o caminho para todos nós. A palavrinha chama-se bom senso. É o bom senso que vai guiar as nossas ações. É o bom senso que vai nos dizer quando temos excesso ou quando temos escassez. É o bom senso, sempre o bom senso, que vai nos manter alinhado aos princípios morais que o Mestre nos apresentou. A ética, tão falada por todos nós, que vai guiar essa ética, é o bom senso. Qual o caminho a ser seguido? Use o bom senso e você saberá a resposta. Todo bem deve ser praticado desinteressadamente, caracterizando a verdadeira caridade. Nós estamos falando de uma certa insistência, e Kardec bate muito nisso na questão 897 e tantas outras, mostrando que a caridade é amor em movimento, e ela não pode vir acompanhada de interesse, ela não pode vir acompanhada em troca, ela não pode vir acompanhada em promessas. Ela tem que ser desinteressada, para que efetivamente ela seja amor em movimento. Caridade atrelada a toda ou qualquer percepção de interesse não é caridade, ela é troca. Quando não, ela escraviza. É compulsório ao homem a prática da caridade e a razão nolo orienta a ser o caminho certo para granjear a felicidade e elevar-se às esferas espirituais. Entretanto, denota superioridade aquele que o faz desvestido de interesse ou por cálculo premeditado, impulsionado somente por ardor natural do seu coração. Então, fazer caridade faz bem ao coração, sim. Ela nos traz esta paz, ela nos alimenta com uma química que faz com que todo o nosso organismo sinta-se feliz, pacificado. Porém, nós temos que ter um cuidado que a caridade, quando não é desinteressada, ainda que ela te cause esse momentânea satisfação, ela não se torna verdadeira caridade. É uma caridade que está atrelada a outros interesses, a outros objetivos. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa cada uma de suas boas ações render na vida futura, tanto quanto na vida terrena.
Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, pois é o fim para o qual deve todos tender. Então ele te diz, olha, você pode fazer caridade? Isso tende o caminho de te levar à felicidade? Vamos entender Deus como o nosso caminho de nos tornar seres perfeitos, seres ajustados? Sim, esse é o caminho. Porém, quando esse caminho tem a segunda intenção de fazer para atingir esse propósito, perdemos a finalidade. E dificilmente chegaremos aos reinos dos céus tendo esse pensamento. Porque, continuo te dizendo, e é o que o mundo espiritual nos adverte, caridade não pode haver troca, ela tem que ser desinteressada. Então deve o homem vencer as suas paixões, corrigir o seu caráter, com o propósito de elevar-se para ocupar a escala de bons espíritos, lhe servindo como modelo a máxima, sedes perfeito como o vosso Pai. Já ouvi isso em algum lugar, não é? Sim. Então é o mestre que vai te dizer o caminho, sede perfeito como o vosso Pai. Ele não está te dizendo, seja igual ao vosso Pai, não. Mas tente, trabalhe para buscar essa perfeição, porque você não vai atingir as escalas superiores, você não vai atingir o aprimoramento real se você não tiver esse modelo a ser seguido, essa perfeição a se buscar, esse amalgamento às leis do Criador e compreender o verdadeiro sentido da felicidade, compreender que a sua felicidade reside num único ponto, fazer o outro feliz, fazer bem ao outro, ser perfeito. Nós só vamos ganhar essa paz quando nós compreendemos efetivamente que a felicidade está ao alcance de todos nós, atrelado àquilo que podemos fazer ao outro, aquilo que servimos ao outro. Então, em outras palavras, ele está falando para a gente que buscar nos melhorarmos para alcançarmos essa perfeição é natural. O que a gente não pode é fazer a caridade por nós mesmos, para que a gente alcance o reino dos céus. E sim fazer a caridade pelo bem que dela sai. Ou seja, cuidar do outro, fazer por amor. Quer ver um exemplo que muitas das vezes julgamos estar fazendo caridade, na verdade estamos mais ofendendo fazendo caridade? É quando vamos fazer doações e fazemos selfies dessa doação, quando nos projetamos publicamente, somos ali naquele exato momento os fariseus. Estamos alardeando ao mundo uma caridade que julgamos estar fazendo, quando na verdade não estamos fazendo caridade, estamos fazendo troca. Então nós vamos tentar entender também esse acervo intelectual que devemos ou não adquirir, porque muitas pessoas entendem que a perfeição humana não tem o requisito de buscarmos a elevação intelectual. É um engano quando pensamos isso. Alguns acham, não, mas a doutrina espírita é uma doutrina elitista. Não, ela não é elitista. Ela busca aos seus adeptos compreendê-la de forma que ele precise adquirir conhecimentos para perfeito entendimento. Por isso, talvez, os grandes equívocos que temos dentro da doutrina, por essa falta da busca do conhecimento, da busca da elevação intelectual. Então, o seguidor da doutrina espírita, ele é cobrado, vamos chamar assim, para que ele possa se debruçar através do conhecimento para encontrar a verdade. São difíceis as interpretações que nos são apresentadas, sim, mas nada que o conhecimento, a elevação intelectual não possa dissolver essa nuvem da falta de compreensão. Então é preciso adquirirmos conhecimento, sim, é preciso levarmos a nossa intelectualidade. Aliás, o homem se eleva a intelectualidade, consegue compreender melhor o fazer o bem, consegue compreender melhor o sentido da caridade, consegue entender as razões por que ele retorna ao educandário. Então, ele fala na questão 898. Impõe-se ao homem adquirir conhecimentos científicos, mesmo que só diga respeito às coisas e às necessidades materiais, posto coloca-o em condição de auxiliar os seus irmãos. Olha a necessidade do estudo, olha a necessidade de se intelectualizar. Né? Qual a finalidade? Para poder auxiliar os mais necessitados, para poder socorrer. Porque sim, se eu não adquirir esse conhecimento, eu não posso auxiliar. Eu estarei embrutecido ainda, eu não compreenderei essa mensagem que o Cristo nos apresenta. Então é preciso adquirir o conhecimento, é preciso sim buscar essa verdade através desse acervo intelectual que nos é apresentado.
O espírito subirá mais depressa na escala do progresso se já houver progredido em inteligência. Já falamos isso em outras aulas, quando falamos do progresso, que você dá em inteligência e em moralidade, e a importância de se crescer em inteligência para amplificar os nossos sentidos na compreensão da moralidade. Exatamente. Então, nos intervalos das encarnações, aprende-se mais do que na Terra seria exigido anos de aprendizado. Então, aquela ideia que descanse em paz, que eu vou para o reino e vou ficar deitado abaixo das árvores, isso não é verdade. O verdadeiro espírita, ele é convicto, ele escreve na lápide dele, volto já. E entende que no mundo espiritual não há descanso, há um constante aprimoramento, há um constante aprendizado. Aqueles mais adiantados, aqueles tidos como superiores, eles vão buscar nos auxiliar na compreensão daquilo que são as nossas deficiências. Então, a verdadeira escola, aqui é a escola de provas e expiações, mas no mundo espiritual é a escola de adquirir conhecimento. Nenhum espírito evoluído deixou de passar pelas fieiras do conhecimento, das fieiras da intelectualidade, das fieiras do estudo, porque se faz necessário, porque sem esse entendimento, sem essa compreensão, você não entenderá, ainda que sofra os efeitos das leis, não compreenderá as leis do Criador, não compreenderá qual é o verdadeiro caminho da felicidade. Então é preciso adquirir conhecimento. Então, entendam, desencarnamos, para-se tudo, vamos ficar em recreação? Não, não é verdade. Ali começa a nossa verdadeira luta do aprendizado, a luta na busca dessa verdade. Nenhum conhecimento é inútil. Todos mais ou menos contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo, e porque, cumprindo que o progresso se efetua em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Então, o que ele está te dizendo? O espírito precisa saber tudo? Sim. Mas todo espírito sabe tudo? Não. Porque vai depender da sua graduação, vai depender do tempo de conhecimento, vai depender do tempo de maturidade, vai depender de uma série de fatores até que o espírito atinja a perfeição. Enquanto ele não atinge essa perfeição, é um ledo engano julgarmos que o espírito sabe tudo, que o espírito pode opinar sobre todas as questões, que o espírito pode te dar a solução de todos os problemas. Primeiro que o espírito não pode interferir em nossas decisões e nossas vidas, para começar a nossa conversa. Mas é necessário compreendermos que muitos espíritos se arvoram em querer dar informações quando ainda não estão preparados, ainda não têm o devido revestimento do conhecimento. E aqui ele te mostra, na questão 898, que nem todo espírito está apto a dar informação. Ele tem um conhecimento relativo. Agora, tente imaginar aquele espírito que não atingiu essa perfeição plena. Será que ele está apto a dar informações? Com certeza não, porque lhe falta pedacinhos. E quando nós adquirimos conhecimento, quando nós melhoramos, progredimos em nossa inteligência, ela tem um propósito: servir. Sempre. Você observa que desde o início nós estamos falando de uma coisa: servir. Este é o propósito do progresso, esse é o propósito de adquirir todo esse acervo, não só intelectual, mas moral também. Então, alguns podem estar se perguntando: mas se a verdadeira vida é a vida do espírito, por que eu tenho que aprender enquanto eu estou encarnado em um determinado local? Porque, sim, a verdadeira vida é a do espírito, mas a gente só alcança a perfeição quando a gente tem a elevação tanto em moralidade quanto em conhecimento. Então, estar na matéria é necessário adquirir os conhecimentos que dela vêm para que o espírito possa progredir também. Então, como ele falou aqui, nenhum conhecimento é inútil. Tudo que a gente vivencia aqui serve para o nosso aprimoramento. Pode não ser utilizado nesta encarnação, mas será acumulado, vamos chamar de nossas caixinhas, né? Sim. Nas caixinhas da inteligência que ficam armazenadas em nossos espíritos. No critério avaliativo, o homem que adquiriu sua riqueza através de lutas, dores e sacrifícios, as utilizando em proveito próprio, exclusivamente para atender às suas necessidades pessoais, desprezando a caridade para com seus irmãos, é tanto mais culpado do que aquele que já nascera em berço materialmente esplêndido. Já falamos sobre essas riquezas em aulas pretéritas. Esse acervo que vamos adquirindo tem que ter um propósito, até porque nós temos que lembrar: quando somos chamados de volta à casa do Pai, todo esse acervo material ficará por aqui, será passado para outras mãos
E quando regressarmos, teremos que reconstruir tudo novamente naquilo que nos é capaz. E quando voltarmos, deixaremos tudo de novo. Então precisamos entender que as nossas riquezas, elas têm uma finalidade. Elas têm a finalidade de servir, têm a finalidade de auxiliar, têm a finalidade de colocar em movimento. E se você perceber, se você fizer uma análise, toda vez que eu coloco parte da minha riqueza em movimento, ela vai atrair outro maior número de riquezas. Então, é como se fosse uma regra, fosse uma matemática, digamos assim, espiritual. Quanto mais eu dou, quanto mais eu sirvo, mais eu recebo, mais aumenta as minhas riquezas. Parece que são infindáveis essas riquezas. Por quê? Porque, de alguma sorte, ela vai atrair outras riquezas, esse ato de servir, lembre-se, desinteressado, de auxiliar, de colocar a riqueza em movimento. Riqueza presa em cofrinhos de barro não produzem resultados. Lembre-se dos talentos. Enterrar talentos não produzem resultado. O que produz resultado é colocar os talentos em movimento. E quando eu movimento esses talentos, efetivamente eu atraio outros talentos para vir somar com as forças que eu estou colocando à disposição, ao auxílio daqueles mais necessitados. Mas aqui ele faz também um alerta, dizendo que aquele que veio de uma família pobre, que teve que passar muitas dificuldades na vida e alcança alguma condição econômica, desprezar a caridade para aquele que está na mesma situação em que ele esteve antes, é mais culpado do que aquele que nasceu em berço de ouro e que não conheceu aquela situação e que não sabe o quão difícil é passar por aquilo. Então, ele mostra aqui dois exemplos. Pessoas que desprezam a caridade. O que já nasceu em berço de ouro, que não conhece os sofrimentos. Mas o outro que conhece os sofrimentos e ainda assim continua desprezando a caridade. Por outro lado, os que acumulam riqueza como sendo de interesse dos seus sucessores, obram no caminho certamente do infortúnio, onde verão no além-túmulo a desintegração da riqueza e a desarmonia dos seus, a lhe acarretar pesado sofrimento. A história está cheia de exemplos desses, né? Quantas propriedades, quantas verdadeiras fortunas se dissolveram em forma de conflito entre seus interessados, entre seus herdeiros. E é claro que isso traz profundo sofrimento ao espírito, porque assistirá à desintegração daquela família, daquela construção, daquele império que ele realizou, se dissolvendo em conflitos, em egoísmo, em busca de interesse e, ao final, cada um vai para o seu lugar, pobres. Então, não fazer a caridade com a intenção de preservar os seus bens para legar aos seus sucessores é egoísmo. Exatamente. Quando se ficam guardando suas migalhas para que seja dada uma boa vida aos seus herdeiros, quando na verdade ele não está dando boa vida, ele trará sofrimento. Até porque aqueles que recebem e que não lutaram para ter, não compreendem o valor daquilo e jogam fora. Figuremos dois avarentos, um dos quais nega a si mesmo o necessário e morre de miséria sobre o seu tesouro, ao passo que o segundo só o é para os outros, mostrando-se pródigo para consigo mesmo, enquanto recua ante o mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer qualquer coisa útil. Nunca julga demasiado o que despenda para satisfazer aos seus gostos ou às suas paixões. Peça-lhe um obséquio e estará sempre em dificuldade para fazê-lo. Imagine, porém, realizar uma fantasia e terá sempre o bastante para isso. Qual o mais culpado e qual o que se achará em pior situação no mundo dos espíritos? É uma propositura que ele nos apresenta e ele vem nos respondendo lá na questão 901. O que goza, porque é o mais egoísta do que o avarento. O outro já recebeu parte do seu castigo ao morrer na miséria. Então ele te responde com muita propriedade. Aquele que vive a alimentar suas fantasias, aquele que vive para realizar os seus desejos, esse é um egoísta. E o egoísta, com certeza, ele é muito mais gravoso do que o avarento, como ele bem coloca. O avarento vai morrer na miséria. O egoísta fica de gozos momentâneos. Por outro lado, o desejo de adquirir riqueza, com o intuito de fazer o bem, constitui nobreza de espírito se desacompanhado de qualquer interesse pessoal. É aquela historinha, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer isso, fazer aquilo, né? Olha aí, ó, a caridade atrelada a interesse.
a troca. Só que o maior beneficiário desse ganho na Mega Sena não é a caridade em si, é aquele que ganha. Exatamente. Entretanto, em via de regra, dado a natureza humana, o que se assiste é uma espécie de barganha para a satisfação de seus interesses pessoais. Então você observa que o mundo espiritual nos traz com muita clareza que não te é proibido adquirir riqueza. O problema é o que você faz com ela. O problema é como você utiliza a sua riqueza. Como é que você entende, dentro do campo da moral e da ética, como você vai utilizar essa riqueza. Então, a observância dos erros alheios. Como é bom isso, observar o erro alheio, né? Somente pode ter alguma valia quando utilizada para prevenir-se de cometer as faltas criticadas, mas jamais constituído de virtude quando usada para negligenciar a indulgência que deveria ser dispensada aos que erram. Me lembro tanto uma passagem do Mestre Jesus: os escândalos são necessários, mas ai de quem o produz, ai de quem se vale desses escândalos. Então Jesus já nos advertia sobre a questão dos escândalos. Elas são necessárias? Sim. São necessárias no momento que eu preciso trazer à tona a sujeira, mas no sentido de que eu possa evitar futuras sujeiras, no sentido que eu possa evitar os danos que aquilo venha a causar. Mas eu não posso usar essas máculas, esses equívocos morais do homem para negar-lhe a indulgência, negar-lhe a compreensão das razões por que ele faz. Quando eu assim faço, eu estarei cometendo, sim, um grande equívoco moral. Traz sempre aquela lembrança da diferença entre julgar e perceber. Nós não estamos livres de perceber as coisas que acontecem, observando os comportamentos ou observando a nossa volta e perceber certas coisas. O erro está em julgar quando a gente observa alguma coisa que está errada ao nosso sentir. Então, se eu vou observar aquele fato, como bem falado aqui, e aproveitar para que eu não cometa as mesmas coisas, para que eu coloque um alerta em mim mesmo, para que eu seja melhor a cada dia, legal. Agora, se eu vou pegar aquele fato, observar, para ficar criticando o meu irmão, julgando o meu irmão, aí sim está errado. Então, recomenda-se cautelas aos que, ao sondar as chagas da sociedade, as tornam públicas, pois ainda que os escândalos sejam necessários para as correções de imperfeições, não deve o revelador ocupar-se por prazer de fazê-lo, constituindo inferioridade moral punível aos olhos do Criador. Penso que é autoexplicativo, né? Assim, nenhum escândalo pode ser visto como meritório, pois se deseja o revelador enfrentá-lo, deve opor-se através de suas atitudes e não através de meras frases e palavras. Ou seja, eu enfrento um escândalo com as minhas atitudes, não com as minhas falas. Então são os meus atos, a minha atitude, aliás, são as atitudes nossas que arrastam. Então os bons exemplos arrastam. Por isso eu devo enfrentá-las com atitude, não com palavras, não com críticas. Então, um maior beneficiário daquele que produz obras capazes de auxiliar a humanidade deveria ser ele mesmo, utilizando-as como ferramentas a lhes auxiliar o progresso. Para aqueles que as expressam na construção do seu próprio ser, a moral sem as ações é o mesmo que a semente sem o trabalho. De que serve a semente se não der frutos como alimento? Grave é a culpa dos homens que, através dos seus escritos, ensinam o caminho da moral sem as praticar, porque dispunham de inteligência para compreender. Não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher-lhes os frutos. Então, o que ele está te dizendo aqui na questão 905? Isso é muito bem aplicado aos professores, aos que se colocam a dar instruções, os que ensinam a doutrina espírita, os dirigentes espirituais, os filósofos e tantos outros que em seus discursos vêm de uma mensagem, porém, na realidade, são pessoas completamente divorciadas daquelas falas. São pessoas que tentam passar uma instrução, mas que, na verdade, em suas vidas privadas são seres completamente opostos àquilo que estão dizendo. Quantas e quantas vezes assistimos membros de casas espíritas, honrosas casas espíritas, apregoando em suas mesas de ensinamento mensagens extremamente elevadas, mas tão logo saiam daquele ambiente se tornam seres adversos a tudo aquilo. Tem até uma passagem muito interessante que o menino fala ao pai que gostaria de passar a viver num centro espírita. E aí o pai, assombrado, diz: como assim você quer viver num centro espírita? Porque lá você é um bom pai.
É isso que precisamos ter em mente, pensarmos que é importante sim ensinarmos, é importante sim usarmos da palavra para elevarmos, mas é preciso, acima de tudo, praticarmos o nosso discurso, porque senão ele é vazio, ele não chega aonde deve chegar. Por quê? Porque nós não somos exemplo, nós não arrastamos. Dizemos coisas bonitas, falamos coisas nobres, mas, no entanto, não as praticamos. Somos completamente adversos a tudo aquilo que discursamos. Não se pode censurar o homem que reconheça haver triunfado nos maus pendores e que se sinta satisfeito. E aí vamos tentar responder aquela pergunta que fizemos no início. Desde que de tal não se envaideça, porque então cairia noutra falta. Então, eu posso reconhecer ter triunfado nos meus pendores, ou seja, nas minhas falhas morais. Nas correções dessas falhas. Nas correções, melhor dizendo, dessas falhas, sim. Eu só não posso propalar nos telhados essa correção. Nem tampouco reinar aí o sentimento de vaidade. Exatamente, porque quando assim faço e vou aos telhados propalar essa mensagem, me autopromovendo, reside um outro vício chamado vaidade. Então é lícito ter consciência tanto do bem como do mal que pratica, a fim de saber se andou bem ou mal, pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus e, sobretudo, na da lei de justiça, amor e caridade, é que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou baixas, que as poderá aprovar ou desaprovar, ou seja, sopesar as boas e más ações. E nesta balança da chamada consciência, que está sofrendo a ação das leis do Criador, é que nós vamos poder avaliar se efetivamente trabalhamos para o bem ou trabalhamos para o mal. Ou nada fizemos. Ou essas duas coisas se equilibraram. Não? Em outras palavras, está dizendo para fazermos o que Santo Agostinho nos ensinava a fazer. Todo dia, ao deitar a cabeça no travesseiro, fazer uma análise do nosso dia, ver aonde nós estamos errando e também onde estamos acertando. Porque reconhecer que estamos no caminho correto é legal, ajuda-nos o progresso. Não podemos nos envaidecer quando estamos acertando. Exatamente. Miramês vai nos falar a consciência do bem, todos devemos tê-la, sentir o bem que fazemos, porque desta maneira passamos a conhecer a nós mesmos e deixamos de fazer o mal que às vezes praticamos. Não é censurado a criatura que ela examine a si mesma no que se encontra fazendo. Cada pessoa é um mundo onde o comandante é a alma. Certamente que é preciso que conheçamos a nós mesmos para que possamos escolher com maior entendimento o que é melhor para nós. O que não é certo é divulgar o bem que se faz ou se pretende realizar. Esse anúncio faz crescer a vaidade e o orgulho, bem como é capaz de nutrir certas paixões que estejam ligadas ao egoísmo e ainda mais à fascinação para si mesmo. Miramês é que nos fala essa mensagem. Assim, constitui verdade a afirmação de Humberto Holden: Deus me livre das virtudes e de meus vícios cuido eu. Então, ficamos por aqui nesse momento. Espero que vocês tenham compreendido pelo menos essa parte da questão vícios e virtudes, deixando bem acentuado o pensamento de Humberto Holden. É um filósofo que nós gostamos muito dele, já desencarnado, brasileiro, muito pouco lembrado pelas pessoas, e que ele fala exatamente esse cuidado que temos que ter. Deus me livre das virtudes, que de meus vícios cuido eu. Pense nisso e façamos uma reanálise do nosso comportamento. Lembrem-se que através de nossos atos é que nós podemos arrastar outros seres, auxiliar outros seres, e não através de nossos discursos ou de nossas palavras, que muitas vezes são decorebas ou cópias de outros autores e repetimos infinitamente sem entender a verdadeira mensagem, sem interpretar a verdadeira mensagem. Esperamos vê-los no próximo encontro e acreditamos que a paz do Mestre Jesus deve habitar em nossos corações. Fiquem em paz.